Olá, querido fera, tudo bom? Vamos, como a gente prometeu na aula anterior, vamos conversar sobre a óptica da visão. Obviamente de uma forma reduzida, até porque isso é um estudo que envolve muitos conceitos biológicos também sobre o globo ocular, tá bom? Sobre determinadas situações que no curso de biologia você com certeza já assistiu uma aula dessa. A gente vai focar especificamente na formação das imagens, tá certo? Então, olha aqui nossa telinha. Primeiramente, vamos falar de uma pessoa com visão normal, alguém que é emétrope, daí o nome emetropia, tá certo? Uma pessoa emétrope, os raios luminosos que forem refratados pelo cristalino, que é essa lentezinha daqui, esses raios luminosos deverão ser convergidos para a retina. E na retina se encontram as células fotossensíveis, tá certo? Que são os bastonetes e os cones. Bastonetes responsáveis pela visão de claro e escuro e os cones responsáveis pelas cores, que elas vão traduzir essas informações e vão enviar para o cérebro através da córtex cerebral e aí você vai enxergar tudo isso que normalmente você enxerga no seu cotidiano, caso você não tenha nenhuma anomalia nesse processo aí, tá certo? Então, estamos diante de uma situação de visão emétrope, tá bom? Tem dois pontos importantes para que tu entenda perfeitamente como ocorre essa formação de imagens, tá? Que é o ponto próximo e o ponto remoto. Esse ponto próximo representa a mínima distância de visão nítida, que é algo em torno de 25 centímetros para uma pessoa normal. Então, uma pessoa normal consegue ver nitidamente objetos no mínimo até 25 centímetros de distância. E esse PR representa o ponto remoto, que é o ponto mais distante em que uma pessoa normal consegue enxergar objetos com nitidez. Para uma visão emétrope, esse ponto encontra-se no infinito, mas esse infinito, ironicamente falando, é algo finito, tá? Mas é algo muito grande comparando com as pessoas que têm alguma anomalia visual. Essa zonazinha que vai entre o ponto próximo e o ponto remoto, a gente chama de zona de acomodação, que é uma adaptação que os músculos ciliares fazem no globo ocular para que as imagens sejam sempre projetadas sobre a retina, sempre projetadas sobre a retina, tá? Então os músculos ciliares alteram o foco dessa lente, que é o cristalino, tá certo? Apertando um pouco mais o globo ocular, apertando um pouco menos, mexendo nessa distância focal, para, consequentemente, ao mexer nessa distância focal, focalizar o objeto sobre a retina. É simples de entender. É assim, ó, quando você enxerga o olho humano, e enxerga essa equaçãozinha, que é a equação de Gauss, escrita de uma forma diferente, você precisa entender que isso aqui é uma constante. Porque você tem o cristalino aqui e você tem a retina aqui. Então, a distância da imagem para a lente é sempre constante no globo ocular. Então, de acordo com a distância do objeto, para que a imagem se forme corretamente, você tem que mexer na distância focal. E quem mexe nessa distância focal são exatamente os músculos ciliares, tá certo? Tornando essa lente um pouco mais gordinha, um pouco mais fininha, tá certo? A lente é a mesma, mas ela vai mexendo nessa distância focal, tá bom? Beleza. Então, ó, primeira anomalia. Na verdade, existem várias. A gente vai falar sobre duas, miopia e hipermetropia, que são as mais importantes. Mas existe ainda astigmatismo, presbiopia, tá certo? Mas a gente vai focar nessas duas aí que envolvem principalmente o processo de formação de imagens. Uma pessoa míope é uma pessoa cujo cristalino, tá? Ou o olho mesmo dele, essas condições fazem com que os raios convergidos sejam convergidos antes dessa retina, tá certo? Há uma convergência excessiva desses raios. O cristalino, às vezes, converge demais esses raios, ou o olho dessa pessoa é um pouquinho mais longo que o normal. Normalmente é o cristalino que faz uma convergência maior que o normal. Se o cristalino tem uma convergência antes dessa retina, converge os raios para antes dessa retina, a gente vai precisar reduzir esse excesso de convergência. Por isso que o míope usa lentes divergentes.
justamente para reduzir esse excesso de convergência. É o que está nessa figura aqui, ó. Para que a imagem se forme com nitidez, o míope vai usar uma lente divergente associada ao seu cristalino, que é uma lente convergente, para fazer com que haja uma visualização perfeita das imagens. Por isso que caso a sua receita, que eu pedi na aula anterior que você pegasse, tá? Caso exista lá grau negativo, essa pessoa provavelmente terá miopia, excetuando outras situações de defeitos, de anomalias da visão. Mas esse seu familiar tem miopia, por isso que ele está usando uma lente divergente, uma lente negativa. Tá certo? Beleza? Segundo defeito visual, hipermetropia. O hipermétrope tem pouca convergência no seu sistema óptico, no seu globo ocular. Os raios não convergem nem antes dessa retina, convergiriam depois dessa retina. Então ele tem pouca convergência, por isso que os hipermétropes, eles usam lentes convergentes para melhorar essa convergência, para que ela seja enquadrada nos padrões de uma visão emétrope. Por isso que ele está usando aqui uma lente convergente associada ao seu cristalino, que também é uma lente convergente para melhorar essa convergência do olho, tá certo? César, existem fórmulas para encontrar isso daí? Existem, tá? Para uma pessoa míope, o grau do olho de uma pessoa, de uma pessoa míope é menos 1 sobre o DPR dele. Ponto remoto, porque o míope tem bronca em enxergar objetos que estão distantes. O ponto remoto de um míope é algo bem finito, bem pequeno. Por exemplo, supondo que em casa você pegou o grau da lente de um irmão seu, e esse grau era menos 4, por exemplo, DI, o grau do óculos dele. Então, usando a equação, o DPR dessa pessoa, desse seu familiar, dá 0,25 metros, ou seja, 25 centímetros. Em outras palavras, essa pessoa, esse seu familiar, só consegue enxergar com nitidez objetos que estejam até no máximo 25 centímetros dele. Acima disso daí, mais afastado que isso, ele não consegue enxergar com nitidez. Veja que o ponto remoto que deveria ser infinito é bem finito, tá? Por isso que ele não consegue enxergar bem objetos que estão distantes. Então essa é a forma para você encontrar o grau da lente de um míope. César, para o hipermétrope, como é? Tá. Para o hipermétrope, o grau é calculado assim. 4 menos 1 sobre DPP. O que é esse DPP aí? É o ponto próximo, que o hipermétrope tem dificuldade em enxergar objetos que estão próximos ao olho dele. Tá certo? O ponto próximo dele é maior do que 25 centímetros. Certo? Deveria ser 25, é maior do que 25 centímetros. Quer ver? Pronto, bora. Supondo que essa pessoa da sua casa tenha uma lente de um óculos de 2 DI. É uma lente convergente. Vamos lá. 2, 4, menos 1 sobre DPP. 1 sobre DPP igual a 2. O DPP vai dar 0,5 metros ou 50 centímetros, ou seja, o ponto próximo dessa pessoa, que deveria ser 25 centímetros, é 50 centímetros. Por isso que ela afasta os objetos que estão próximos para enxergar, tá certo? Então ela tem 50 centímetros de ponto próximo, tá certo? Retorna comigo aqui. Bom, é isso. É um estudo resumido, tá? Mas é o que é necessário para que tu se dê bem na parte que envolve formação de imagens devido às lentes esféricas. É óbvio que esse complemento envolvendo a parte biológica é sempre importante, tá bom? Então, tchau, tchau. Aquele abraço.